Olá, Olá, como estão? eu espero que estejam todos bem. Primeiramente, gostaria de apresentar o outro participante dessa atividade, que está aqui junto comigo, Pedro Augusto. E assim como eu, ele também é estudante de biologia e faz parte do PET Biologia UFO. Atualmente, o Pedro desenvolve pesquisa na área de comportamento animal. Muito obrigado pela apresentação. Também gostaria de apresentar para vocês a Fernanda, que está aqui comigo hoje, que também é estudante de biologia na UFO, faz parte do PET Biologia e atualmente desenvolve pesquisa na área de parasitologia em pequenos mamíferos. Então, gente, esse é nosso sexto e último vídeo do Senta que Lá Vem Ciência. E o tema de hoje é a atuação do biólogo na gestão de zoológicos. Então, sentem que lá vem ciência. Antes de a gente começar as perguntas, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que é o zoológico. Antigamente, esses espaços eram destinados à mera exposição animal e esses animais viviam em condições precárias e sujeitos a condicionamentos cruéis. Atualmente, com a evolução do conhecimento científico, o zoológico é um local destinado à manutenção de coleções de animais com as finalidades de exibição, preservação, reprodução e educação ambiental. Além disso, os animais geram um grande fascínio nos seres humanos. Por isso, observar os animais pode ser um importante mediador para o aprendizado de zoologia, ecologia, evolução, entre outras coisas. Sendo assim, o zoológico ele pode ser um grande aliado do docente para o ensino de ciências em um espaço que vai além da sala de aula. Bom, além disso, é importante ressaltar que, infelizmente, existem zoológicos que continuam cumprindo com o papel a qual eram destinados antigamente, a exposição. Na Argentina, por exemplo, a gente viu esse ano mesmo um zoológico que chegava a dopar grandes felinos para que as pessoas que visitassem, elas tirassem fotos com esses animais. E as condições em que os animais eles viviam eram, assim, deploráveis, o que é um absurdo e foge totalmente da real função desses espaços. Por outro lado, vemos cada vez mais países engajados fortemente na modernização desses espaços, a fim de proporcionar o maior bem-estar possível aos animais ali presentes. Também atuando fortemente na conservação dessas espécies, né? O Brasil, comparado a países como a Dinamarca e os Estados Unidos, ele ainda caminha de forma lenta. Segundo o artigo da revista Veja, de 2014, a Fundação Zoológica de São Paulo, por exemplo, que é um dos maiores zoológicos do mundo, eles têm pelo menos 3 importantes projetos de conservação da fauna. E para comparação, o Zoológico de San Diego, nos Estados Unidos, ele mantém em torno de 100 projetos de preservação em 35 países diferentes. Mas isso não significa que os animais sofrem negativamente. Há toda uma equipe preparada, né, profissionais habilitados, para cuidar desses animais e lutam todos os dias para que esses bichos eles tenham uma vida digna. Infelizmente, existem muitas questões burocráticas que dificultam uma evolução nesses espaços em nosso país, como é visto em outros lugares, como eu citei. Mas isso não significa que isso possa mudar no futuro. Falando sobre isso, Pedro, eu gostaria que você me respondesse uma pergunta. Qual a importância dos zoológicos para a biodiversidade? Bom, os zoológicos eles têm uma grande importância para a biodiversidade. Como a gente vê aí, nas últimas décadas, houve um decréscimo enorme da biodiversidade de nosso planeta, principalmente em razão da dinâmica populacional humana e seus efeitos no meio ambiente, né? Nesse contexto, os zoológicos eles podem ser fundamentais para a manutenção dessa biodiversidade. Por quê, né? Nesses espaços, é importante ressaltar que esses animais eles não são retirados da natureza, isso é proibido por lei. Isso não acontece mais. Ali, os animais que vêm, eles são vindos geralmente do tráfico, são animais que antes eram explorados, como em circos, por exemplo, ou esses animais nasceram ali. Então, há a possibilidade de reprodução nesses espaços, o que pode ser vital para a reintrodução da espécie futuramente, né, na vida livre. Vejamos um exemplo que ocorreu aqui mesmo no Brasil, né, com o mico-leão-dourado. Eu acredito que todo mundo aqui que está assistindo sabe que essa espécie endêmica da Mata Atlântica, ela chegou à beira da extinção, com pouquíssimos indivíduos de vida livre. E, nesse sentido, a gente tinha apenas indivíduos de cativeiro, né, em zoológicos de todo mundo. Então, foi feito todo um programa de introdução dessa espécie. Os indivíduos dos zoológicos, eles vieram para o Brasil, eles foram cruzados entre si para aumentar a variabilidade genética. E depois começou um programa de soltura, e isso refletiu de maneira bastante positiva no número de indivíduos que a gente vê hoje livres na natureza, né?
E assim, eu poderia citar vários outros exemplos ao redor do mundo. A gente teve o exemplo dos condores, dos bisões europeus, do lobo vermelho. E além de contribuir com essa reintrodução das espécies, os zoológicos eles também têm um grande papel no que se refere à conservação pela realização de pesquisas mesmo, né? A realização de pesquisas científicas ela contribui no entendimento dos animais que estão lá e, consequentemente, ajuda a conservá-los, né? Porque a gente aumenta o nosso conhecimento sobre eles, enfim. E também temos o papel educativo, né? Como você mencionou lá no início do vídeo. Esse papel ele é de suma importância, porque é aquela famosa frase, né? Nós preservamos aquilo que conhecemos. Com o contato que o visitante tem com o animal vivo ali no zoológico, ele acaba percebendo a importância daquele ser, como é importante preservar aquela vida, né? Você já sabia disso, Nanda? Já sim, Pedro, eu acho assim incrível a variedade de benefícios que locais como zoológicos e até santuários podem oferecer para os animais e para a sociedade em geral. E aqui eu queria fazer um adendo, porque comumente eu vejo muito essa discussão rolando na internet e afins, de que santuários superiores e melhores do que zoológico. E não é muito bem assim, né? Para título de curiosidade, nem existe o nome santuário na legislação brasileira, né? Santuários, na verdade, são mantedores de fauna. Existem algumas diferenças entre zoológico e santuário. Por exemplo, no santuário, a maioria deles não pode visitação pública. Porém, os santuários, eles não realizam a reprodução para a conservação, enquanto os zoológicos fazem isso, né? E vale salientar que ambos os espaços possuem legislações a serem seguidas e fiscalizações bem rígidas, mas os zoológicos possuem uma fiscalização bem maior do que o santuário. Então, o X da questão é que não tem que haver essa discussão de qual que é melhor, né? Eu acho que a gente tem que discutir quais são os caminhos que a gente pode percorrer para procurar uma melhoria para ambos os espaços e conferir cada vez mais bem-estar para os animais. Nossa, uma boa observação. E por falar nisso, já que nós somos futuros biólogos, né, eu te pergunto, qual que é a importância do biólogo na gestão dos zoológicos? Bom, gente, o zoológico ele pode ser norteado em 4 pilares: lazer, conservação, enriquecimento e educação ambiental. E o biólogo ele pode atuar ativamente nesses 4 pilares com sua grande importância. O enriquecimento ambiental, por exemplo, ele surge para tornar o ambiente em cativeiro para o animal menos estressante, ou seja, fica mais apto para a sobrevivência, torna a reprodução em cativeiro algo mais viável e expande o estado de bem-estar dos animais, né? Com isso, os biólogos eles podem ofertar diversos recursos que possibilitam os animais se expressarem fisicamente e psicologicamente de forma indispensável para o seu bem-estar, né? E além disso, o biólogo ele pode atuar na linha de frente para a conservação e educação ambiental. Por quê? Porque ele está sempre ali em contato com o público, e isso faz com que a difusão do conhecimento aconteça, né? E é um conhecimento baseado em informações verídicas, em fontes confiáveis, né? E isso também sensibiliza as pessoas sobre a importância de preservar a fauna, além de desmistificar alguns preconceitos que vamos falar logo à frente sobre os zoológicos. Isso tem um papel importantíssimo atualmente. E já que eu falei sobre o enriquecimento ambiental, eu queria indicar um Instagram aqui para vocês que estão acompanhando a gente pelo vídeo, chamado Bioadapt Manejo. Ele é feito por uma bióloga, e ela promove programas de bem-estar e enriquecimento ambiental para animais silvestres, né? E vale salientar, igual o Pedro já falou anteriormente, que o zoológico é um ótimo lugar para desenvolver pesquisas e compreender melhor o comportamento animal, e nada melhor que um biólogo para fazer isso, né? E, por fim, a grade curricular dos cursos de ciências biológicas, no geral, oferece um vasto conhecimento sobre animais, né? Que é importantíssimo quando você vai falar sobre gestão de zoológicos. Nossa, adorei sua resposta, Nanda. E realmente o enriquecimento ambiental ele é fundamental para o bem-estar dos animais, não só de zoológicos, como de cativeiro no geral. Eu também acompanho o Insta da Bioadapt Manejo, inclusive indico muito, gostei da dica. E é isso. Que bom, Pedro. E me surgiu uma dúvida aqui. Tanto o biólogo bacharel quanto o biólogo licenciado, eles podem atuar no zoológico? Se sim, quais atividades podem ser oferecidas pelo biólogo na gestão de zoológicos? Nossa, é um bom questionamento. Realmente, tanto biólogos licenciados quanto os bacharéis, eles podem atuar nos zoológicos.
E sobre a atuação em si, vai mais ou menos no que você já falou na questão anterior. Os biólogos atuam na parte comportamental e de bem-estar dos animais, onde entram os enriquecimentos ambientais, né? Eles atuam na montagem dos recintos, onde os animais deverão ficar expostos ou obrigados. E também eles trabalham em parceria com os profissionais, como médicos, veterinários, zootecnistas, principalmente na parte de nutrição. E, além disso, eles também podem lidar com o controle de roedores e pragas ali naquele criadouro, no zoológico mesmo. Eu acho isso tudo muito bacana. Eu quero muito trabalhar em um zoológico logo, fazer um estágio, eu acho muito legal. Legal. E, Nanda, sabendo da existência de preconceitos em torno da exploração e maltrato de animais zoológicos, como que o biólogo ele pode contribuir na elucidação desses preconceitos? Olha, sem sombra de dúvidas, por meio da divulgação científica e educação ambiental. Assim, infelizmente e felizmente, o avanço das tecnologias nos trouxe dois lados da moeda. De um lado, a internet é uma ótima fonte de você realizar suas pesquisas e obter informações de forma rápida. Mas do outro lado, infelizmente, temos cada vez mais presente na nossa sociedade o fenômeno das fake news, que é a propagação extremamente rápida de informações totalmente equivocadas e errôneas, né? E dos principais preconceitos que o zoológico sofre, devido ao seu histórico, né, que eu falei ali no início do vídeo, é que é um local de maus tratos, que os animais são muito maltratados, ninguém cuida deles direito, é só sofrimento, cativeiro, jaula. E é perceptível que essas pessoas que abordam o zoológico dessa forma, acusando de maus tratos, sequer conversam ou conhecem alguém que trabalhe dentro de um zoológico. Então, a pessoa não conhece a realidade do zoológico. Às vezes, ela foi lá uma vez na vida, olhou a expressão, o semblante de um animal e falou, nossa, ele tá sofrendo, nossa, olha que horrível. E eu aprendi recentemente que a gente não pode fazer isso, a gente não pode humanizar o comportamento dos animais. Tem uma palestra muito boa que eu assisti na Biosemana UFRJ, chamada Chimpanzés, Compreender, Entender e Salvar. Foi uma palestra maravilhosa sobre chimpanzés, só que entrou muito na questão dos zoológicos. E no começo da palestra, a palestrante mostrou várias imagens de feições e expressões dos chimpanzés, sem falar logo de cara o que significava. Eu olhei e falei, nossa, aqui parece que ele tá sofrendo, aqui parece que ele tá irritado. E aí, quando ela mostrou o real significado, e esses significados foram provenientes de muito estudo, um estudo muito longo sobre o comportamento deles, mostrou que, na verdade, era o oposto do que eu estava pensando. Às vezes era uma expressão de curiosidade, uma expressão de riso, de felicidade, e a gente pensa que está sofrendo, e não é assim, sabe? Estudar comportamento animal, gente, requer muito tempo, não é 2 minutos que você olha o animal e infere se ele está triste, se ele está feliz, né? E eu vejo que, infelizmente, isso é muito comum. As pessoas, elas veem as feições e já tiram conclusões precipitadas. E aí que partem as fake news, as informações erradas, né? Então, essas pessoas que são contra e falam mal, elas não conhecem a realidade do zoológico, nem dos animais. E é aí que nós, biólogos, entramos. A gente tem que pegar o nosso conhecimento e levar para além dos muros da universidade. A gente tem que usar a nossa rede social como uma arma de informações verídicas, certo? E assim, gente, tem uma vastidão de opções e páginas e sites que mostram a realidade de fato do zoológico. Tem muitos zoológicos que possuem sites que mostram 24 horas por dia os animais nos criadouros. Também tem Instagram, Facebook, de pessoas que trabalham no zoológico e filmam o dia a dia lá dentro. Então, assim, é muito importante a gente falar como o zoológico é importante para a gente evitar essas fake news, essas desinformações e realçar a importância de evitar a extinção de certas espécies, preservar a biodiversidade, né? E tem uma frase que eu gosto bastante, que é quem não divide conhecimento não soma sabedoria. Então, que nós, biólogos, usemos todo o nosso conhecimento para combater desinformações, fazendo que as pessoas tenham acesso às informações de qualidade, informações verídicas e de fontes confiáveis, né? E só para salientar, assim, para encerrar minha fala, eu sou uma pessoa que apoia muito, tanto zoológicos quanto santuários, eu gosto bastante. Mas eu bato na tecla de que muita coisa tem que melhorar. Igual o Pedro falou aqui no começo, a situação do Brasil em relação a outros países ainda é um pouco preocupante. A gente tem muito problema com infraestrutura, zoológicos pequenos, com criadores pequenos. Mas eu tenho uma visão muito otimista, né? E eu acho que a pequenos passos a gente consegue melhorar isso. E que, tipo, extinguir o zoológico não é uma opção. A opção é a gente melhorar cada dia mais e oferecer cada vez mais bem-estar aos animais.
Isso mesmo, Nanda, é muito bom discutir esse assunto, né? Eu gostei muito da sua observação sobre o antropomorfismo, que é justamente essa humanização de comportamentos animais, né? E eu acho que as pessoas, principalmente as que julgam por trás dos aparelhos eletrônicos, né, elas têm que procurar saber mais sobre esses locais, sua importância, né? E nós, biólogos, veterinários ou tecnistas e afins, a gente é responsável por ser uma ponte nisso, né, para levar essa informação para as pessoas. E para a gente parar de focar nesses achismos, né, nesses achismos, desconstruir esses achismos e focar em problemas reais, como exigir dos nossos governantes mais recursos para esses locais, né? Como você falou, tem muitos problemas de infraestrutura, tem muitas questões burocráticas que impedem que esses espaços evoluam como acontece lá fora, né? Muito bom, Pedro, eu concordo muito com você e eu adoro falar sobre esse assunto e eu acredito que seja muito importante a gente falar sobre o papel do biólogo nesses espaços como o zoológico, porque muitas pessoas têm aquele pezinho atrás, né, de trabalhar no zoológico e a gente acabou de ver aqui nessa conversa bem bacana que são espaços importantíssimos para a sociedade, para os animais, e que o biólogo tem um papel muito importante na manutenção desses locais, né? Então, eu gostaria de agradecer ao Pedro por ter participado comigo nesse bate-papo, e também ao Pet Biologia UF pela oportunidade. Nos vemos na próxima edição do Centro Clave em Ciência. Eu que agradeço, Nanda, foi um prazer estar aqui com você hoje. E é isso aí, galera. A gente espera que vocês tenham gostado do tema discutido hoje. E dos outros temas que foram discutidos nos outros vídeos. A gente agradece imensamente pela atenção e pelo prestígio, né? E a gente espera que as discussões elas tenham despertado coisas boas em vocês. Então, até a próxima edição do Centro Clave em Ciência.